Vamos lá, então bom dia a todos, né? Nós estávamos conversando aqui com os colegas que estão em casa, né, que estão na aula virtual. Um bom dia para todos aí que estão na sala de aula. Em breve nós estaremos juntos. O que é a ideia hoje, né? É uma sequência daquela ideia da aula passada, que eu falei para vocês sobre o histórico da prisão, né? Hoje a gente começa a trabalhar as penas privativas de liberdade, e aí já numa perspectiva, já com um grande salto, né? Então, nós começamos na aula passada falando lá da antiguidade, reconhecendo, né, que a pena de prisão ela passa ali a partir do século XVI para o século XVII, ter essa concepção de pena, exatamente, né? A prisão não era concebida assim na antiguidade. Nós marcamos lá que esse desenho, esse modelo de prisão como pena, ela surgiu ali com o direito canônico, e agora eu dou mais um salto, né, daí já vendo um novo ideário, a utilização da pena privativa de liberdade, né, como pena efetiva, e uma nova ideia que surge ali no século XIX, que é o ponto de partida nosso, né, que é o período do iluminismo que nós conhecemos, né, que vocês estudaram a história, e aí surge no século XIX as ideias reformistas, principalmente de três pessoas, né, de três nomes que a gente sempre vai escutar na sala de aula, três nomes que nós vamos nos deparar com os livros, sempre os doutrinadores citando, que é César de Beccaria, Howard e Bentham. Né? Então, essas três pessoas começam a analisar, né, a crise da sanção penal. Eles começam a fazer críticas, né, sobre a sanção penal. Críticas em cima do quê? Daquelas penas infamantes, das penas corporais. E eles chegaram a uma conclusão no século XIX, no período do iluminismo, né, que o mundo saiu das trevas, né, que começa aquela ideia nova da busca pela ciência, né, a liberação, né, do pensamento científico, né, aquela pressão exercida toda pelo período de Inquisição, né, nós temos uma abertura, começa a se buscar na história, né, todos tentar resgatar aquilo tudo que vinha dos antepassados para poder, né, evoluir o mundo, e a partir daí que começa, né, essa evolução fantástica do mundo, principalmente do ponto de vista das ideias e principalmente da evolução da ciência. E aí que percebe-se, esses três começam uma crítica muito grande. Vocês, inclusive, leram um livro do Beccaria no semestre passado, e eles começam a compreender o seguinte: olha, a pena, né, ela não intimida mais, ou pelo menos ela não está intimidando como deveria exercer essa função de acordo com aqueles que pensavam antigamente. Então, aquela tradicional função que nós vimos lá, né, do direito correcional, né, aquela forma de tentar corrigir aquela pessoa que está fora, né, do circuito do que se entende por normalidade, que tem uma conduta delinquente, né, indiquei inclusive o filme para vocês, Laranja Mecânica, que tenta se consertar essa pessoa, achando que conserta, inclusive, com a possibilidade de intervenções médicas. Mostra-se que essa função de corrigir o condenado só pela retribuição da pena não tem efeito nenhum. Né? Na verdade, ela está gerando um processo, na verdade, inclusive de marginalização, no sentido de colocar essas pessoas à margem da própria sociedade, ainda mais do que já eram na época. E viram claramente o quê? Reincidência criminal, que é o grande problema que nós estamos discutindo. Tá? Então começa aí, a partir do século XIX, esses movimentos que começam a aparecer, o que a gente começa a compreender por política criminal. E essas políticas criminais começam a entender o seguinte: olha, primeiro ponto, prisão de curta duração não adianta nada. Eles pregavam que essas prisões de curta duração têm que ser extinta ou substituída por outra espécie de pena. E aqui começa a ideia, né, de trabalhar a prisão de forma excepcional. Né? Eu citei para vocês na aula passada, e esses pensadores diziam que o problema da prisão é a própria prisão, porque a prisão transforma essas pessoas numa situação, transforma ela em pessoas muito piores. Eu indiquei também no semestre passado, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler, tem um livro muito interessante do Michel Foucault, chama Vigiar e Punir. É base para quem quer compreender esse sistema punitivo e compreender essa estrutura de pensamento, né, esse novo pensamento do direito penal. Né, é o livro Vigiar e Punir.
que ele diz o seguinte, o Michel Foucault, que a pena privativa de liberdade, ela é um fracasso. Essa é a ideia de Foucault. Ele diz que ela não só fracassou no que se propunha, né? Ou seja, de tentar corrigir, como ela, na verdade, piorou. Ela fez o que? Ela estigmatizou, ela segregou, ela separou cada vez mais o condenado da sociedade. Ele afirma que a prisão é em que pese ser uma detestável solução, ainda ele admitia, detestável a solução da prisão, era contrária a essas prisões de curto prazo, mas, até hoje, né, nós podemos afirmar que ele tem razão, que a gente não pode abrir mão da prisão. Então, ela acaba sendo realmente um caminho, e principalmente para os criminosos que reiteram suas condutas, criminosos habituais, né, infelizmente, nós não temos como abrir mão ainda da privação da liberdade. E foi isso que tratamos lá na proposta do Alessandro Barata, do professor César Bittencourt, né, que se opõe a essa ideia de uma liberação total, de extinção da pena privativa de liberdade. Então, essas ideias começam também a surgir em outros países, né, com manifestações muito contrárias à pena privativa de liberdade, principalmente as de curta duração. Eles entendiam o seguinte: uma coisa é você encarcerar alguém que comete um crime de homicídio, um crime grave, uma outra pessoa que cometeu um pequeno crime de furto por curto período. Porque eu misturo essas pessoas e eu causo uma estigmatização, né, perante a própria sociedade, segrego de forma desnecessária e acabo marginalizando ainda mais aquela pessoa que cometeu um crime leve. E aí surge na Alemanha um programa que vocês vão estudar isso, se deparar com isso bastante, né, daqui para frente, que é o chamado programa de Marburgo de von List. Tá? O von List é um dos grandes pensadores, né, do direito penal moderno, e ali por volta de 1882, na Alemanha, que é a grande escola penalista moderna, vocês vão perceber que eu vou falar muito de nomes de alemães. Tá? Claro que hoje existem outros doutrinadores fora desse circuito. Nós temos penalistas brasileiros muito importantes na história do direito penal. Tá? Nós temos tantos históricos, Nelson Hungria, Magalhães Noronha, nós temos penalistas de alto nível, né, no Brasil, e atuais também. Nós temos pensadores na área penal de alto nível no nosso país. Temos na Argentina, temos no Chile, né, tem o Zaffaroni na Argentina, um grande exemplo, um grande penalista. Tem o Klaus Roxin, aí nós temos aí temos espanhóis também, com um grande trabalho sendo feito. Tem o Gunther Jacobs, que é um alemão, mas essa ideia, essa estruturação do direito penal moderno, vocês vão perceber que nós vamos tratar muito da Alemanha. Foi ali que se estruturou essa ideia do desenho atual que nós temos do direito penal moderno. E aí começa von List dizendo o seguinte, ele sustenta que a pena justa é a pena necessária. Então, nós temos que analisar, principalmente trabalhando o princípio da culpabilidade, nós temos que aplicar penas diferentes para fatos diferentes e pessoas diferentes, para que seja dosado essa questão de encarceramento somente naqueles casos necessários, não por qualquer tipo de hipótese levar as pessoas para o cárcere. E aí, fazendo mais um salto, né, depois dessas ideias plantadas, né, por von List, já aí no início já do século XX, né, muito próximo já de nós, e aí o que antecede já a estruturação do próprio código que a gente estuda hoje, né, lembrando que o nosso código é de 1940, Código de Direito Penal, e o nosso Código de Processo Penal é de 1941. Claro, tivemos várias reformas, uma reforma grande em 77, a grande reforma do processo penal brasileiro, que implanta esse modelo novo humanista em 84. Tá? Vocês vão ver muitas alterações no Código de 1984. E, claro, daí vem existindo alguns movimentos. Tem um movimento assim chamado Movimento Lei e Ordem de 1990, que surgiu com a Lei do Crime Organizado, desculpe, com a Lei de Crimes Hediondos e a Lei do Crime Organizado, que deu uma endurecida bruta no direito penal brasileiro, que se mostrou um grande equívoco, um monte de besteiras que acabaram estigmatizando muito mais e criando problema carcerário grave, com intervenção até demorada do Supremo Tribunal Federal para reconhecer a inconstitucionalidade delas, e aí vocês vendo determinados momentos e vão se aperceber que esse pacote anticrime tem muita coisa legal, mas tem muita coisa que denota-se aquele movimento lei e ordem que vai estourar mais para frente aqui dentro do sistema penitenciário. Então, fazendo esse resgate histórico, ali no século XX, no início, né, começa a surgir a ideia de troca da pena de prisão por penas alternativas. Então, surge assim movimentos de prestação de serviço comunitário
na Rússia já em 1926, prisão e final de semana limitado na Inglaterra em 48, arresto de final de semana, ou seja, a pessoa ficava durante a semana liberada e ela perdia aquele final de semana ficando isolada. Isso surgiu na Bélgica já em 1963. Adota-se em Mônaco uma forma fracionada de cumprimento de pena, tá? Lá em 67. E aí surge o modelo atual que nós usamos aqui no Brasil de prestação de serviços comunitários. A doutrina ela é praticamente unânime que esse modelo de prestação de serviço comunitário surgido na Inglaterra ali em 72 talvez seja o bem mais sucedido, né? O mais bem sucedido até agora. Que seja o modelo mais estruturado. Você consegue, na verdade, ter a retribuição. Você consegue que aquela pessoa que saiu do circuito da normalidade, ela devolva algo para a sociedade e mais, né? Ela tem uma atividade lícita. Ela vai trabalhar, ela vai estudar, né? E principalmente essa prestação de serviço, essa devolução pelo mal cometido e essa ressocialização, para mim, né, demonstra, e concordo com os demais doutrinadores, que a prestação de serviços comunitários talvez seja um bem mais sucedido, estruturação de alternativas à prisão. E, obviamente, que esse movimento todo foi inspirando o legislador brasileiro. O nosso Código Penal é muito bem feito, muito bem estruturado, só que aquele início do nosso código, lá em 40, ele tem uma inspiração não muito boa. Ele é inspirado no Código Penal Rocco italiano, de 1930, com fundamento claramente fascista. Sabe? Então, por isso assim que ele necessitou, tinha medidas muito duras no código inicial, com esse desenho, essa inspiração do Código Penal Rocco de 30 na Itália, e aí sofre, obviamente, depois de alguns anos, assim, até um largo tempo, já de 1940, só foi alterar bruscamente o Código Penal em 77, exatamente no ano que eu nasci, tá? Então foi aí a alternativa das penas privativas de liberdade, né? Só que elas não têm essa consideração em 77 de forma tão ampla. Você veja, em 72, na Inglaterra já se implantou um sistema de prestação de serviço comunitário. E nós, mesmo tendo aquelas reformas humanistas de 77, só veio repercutir para nós mesmo em 1984, quando ocorreu o que a gente chama a grande reforma do direito penal brasileiro. E aí reformou o Código de Processo Penal, reformou também a Lei de Execução Penal. E aí foram adotadas aqui, nesse período, né, medidas novas de alternativas às prisões de curta duração, que é o que a gente vai estudar daqui para frente, né? Apesar que a suspensão condicional do processo, a transação penal surgiu lá em 95, né? Mas em 84 já surge muita coisa nova. Livramento condicional, você tem a suspensão condicional da pena, né? A prestação de serviços comunitários, começa a aparecer um novo sistema para poder tirar essas pessoas de dentro das cadeias, de dentro dos presídios. Mas aí vem, interessante, um movimento daí de lei e ordem em 90, aí 6 anos depois, né, que cria a lei de crimes hediondos, a lei de crimes organizados e outras leis, né, contrárias ao que vinha acontecendo no mundo, né, contrárias a esse movimento humanista, né, um endurecimento grotesco, né, da legislação nacional, proibindo, por exemplo, progressão de regime para quem cometesse crimes hediondos, tá? Para quem obrigando o início de cumprimento da pena em regime fechado, mudando grotescamente a quantidade de pena a ser cumprida. O que aconteceu? Encheram as cadeias, encheram os presídios, tá? Até que vem o Supremo Tribunal Federal, né, numa decisão magnífica, inclusive, digo, atrasada, tá? Reconhece a inconstitucionalidade dessas partes específicas da lei dos crimes hediondos, partes da lei do crime organizado também, de seguinte, peraí, o nosso sistema, né, ele prevê um sistema de progressividade. A própria ideia da Constituição Federal Brasileira de 88 prevê essa ideia de ele galgando o espaço até ganhar a liberdade. Não pode vir uma lei e aqui dizer que não pode, obrigatoriamente eu tenho que cumprir a pena no regime fechado, que eu não posso progredir de regime, e aí o Supremo Tribunal Federal reconhece a inconstitucionalidade de parte dessas leis. E aí, o direito penal começa a ter uma ideia nova, a partir da reforma de 84, como um instrumento de controle social. E aí se planta a ideia, e aí muitos, assim, têm uma visão deturpada de Luigi Ferrajoli, né, que é o italiano, que falam de garantismo judicial, tá?
Assim, eu vejo muito essa discussão, de onde veio a discussão do garantismo? O Estado policialesco criado, né, em partes pela Lava Jato, tá? Eu não sou contrário à Lava Jato, sou totalmente favorável a ela, tá? Mas eu acho assim que se criou em determinados pontos um Estado policialesco muito grande em crítica como se fosse a oposição ao garantismo. Ao contrário, na verdade o garantismo ele prega, e até indico para vocês lerem a obra do professor Luiz de Ferrajoli, que tem que ler ele, não adianta ler as pessoas que dão opinião sobre ele. Diz o seguinte: o direito penal tem que ser concebido como última ratio. Se eu tenho outras formas de controle, o direito penal não deve atuar. O direito penal tem que ter intervenção mínima. Ele não pode atuar em todas as hipóteses, né, para tentar resolver todos os problemas. Porque se o direito penal age o tempo todo, eu só estou enchendo cadeias, eu estou enchendo presídios. E lembrando, nós temos 300 mil pessoas, 300 mil mandados de prisão sem cumprir no nosso país. E aí que começa a vir uma ideia do quê? De complementação do direito penal com outras disciplinas. Criminologia, política criminal. Nós começamos a estudar o direito diferente. Não é o seguinte: identificar, prender alguém, identificar um crime, condenar e jogar dentro de uma cadeia. Nós temos que estudar os efeitos disso. Quais os efeitos dessa condenação? Quais os efeitos criminológicos? Como que eu devolvi ou não devolvi essa pessoa para a sociedade? Ele reincidiu? Porque não adianta nada eu punir alguém que cometeu um crime de furto e daqui 6 meses ele voltar para a cadeia cometendo um crime de roubo. E aí começa a se admitir, nessa nova linha humanista, tá, a delinquência como um fenômeno social e não como uma patologia do ser humano. E faço um parênteses: existem criminosos patológicos, nós temos os psicopatas, tá? Só que nós não podemos ter uma ideia, vocês lembram no semestre passado, de Lombroso, a pessoa era definida por característica física. Então o direito penal passa essa fase, né, que vem ali principalmente depois da obra do César de Beccaria, né, que ele começa a rechaçar essa ideia do criminoso, né, do criminoso atávico, do criminoso por natureza. Tá? O direito penal começa a ser compreendido, é estudo desse fenômeno social, que é claro que existe patologia de determinados seres humanos, mas eu não posso estudar o crime como uma patologia do ser. Né? Então essa ideia ela é abortada, aquela ideia de Lombroso é colocada, claro, ele tem os méritos dele nos estudos técnicos que ele fez, mas essa ideia tem que ser abortada no nosso sistema. E aí, buscando isto para o direito brasileiro, que nós temos que compreender a pena privativa de liberdade primeiro, por isso que a abertura do nosso estudo é compreender esse histórico da prisão, que ela era só custodial, aí ela passa a ser uma prisão com pena. Nós estudamos a prisão, que é o efeito principal de uma condenação criminal, as penas privativas de liberdade, e aí na sequência nós vamos estudando as medidas alternativas à prisão. E cada vez mais a criminologia, os estudiosos do direito estão buscando alternativas para evitar a prisão. Então aí, como eu mencionei, a reforma de 84, a pena privativa de liberdade, e anotem isso, ela surge como gênero. A pena privativa de liberdade surge como gênero. E aí as pessoas confundem, né, achando que reclusão e detenção são gêneros de pena. Na verdade, elas são espécies. Tá? Então, a reforma de 84 traz a pena privativa de liberdade como gênero e a reclusão e detenção como espécies de pena. Tá? Então, espécie de pena é reclusão e detenção. Apesar, isso assim, que para mim me choca muito, é que apesar de serem diferentes conceitualmente e diferentes estruturalmente, tá? Na prática, infelizmente, a reclusão e detenção não possui. Infelizmente. Muitas diferenças, né, haveriam de existir no caso concreto. Uma coisa é alguém que é condenado por um crime que tem uma espécie de pena de detenção e reclusão, principalmente pela natureza dos estabelecimentos penais. Claro que existem em alguns locais estabelecimentos penais adequados e que há essa separação de aqueles condenados por pena de detenção, de reclusão, diante da gravidade dos delitos. Mas vocês perceberem na prática, todos esses criminosos, a grande maioria, estão todos misturados e não há essa distinção entre essas espécies da pena na prática. E aí, trazendo essas espécies, o artigo 33 do Código Penal,
traz, ele explica qual a diferença de detenção e de reclusão. Né? Então, eu até peço que vocês, a partir de agora, comecem a ter um código, anotem, ou baixe, entre lá no site do Planalto e baixe isso no computador, ou quem tem o código. Eu tenho uma estrutura de estudar, é um jeito que eu faço. Quando eu era estudante, eu não comprava livros muito caros, não comprava códigos comentados, que são realmente caros. Livros de direito são bem pesados. Comprava as brochuras, né? E aí ia na sala de aula estudando e rabiscando o meu código. Sabe? É um instrumento muito grande de estudo, é um instrumento de estudos rápidos depois. Você vai fazer um exame da OAB, por exemplo, né? Você busca lá, claro que assim, a minha orientação sempre vai estudar a legislação seca, tá? Você faz o seguinte, abre o seu código, entra imediatamente na internet e dê uma olhada se não tem nenhuma alteração. Se teve alteração, você faz as correções ali à mão. Se não teve alterações, esse material, esse código seco, sem baratinho que vocês vão comprar, ele vai servir, na verdade, de um instrumento de estudo de resgate rápido de informações. Então, código, para mim, esse serve para rabiscar mesmo, para grifar, para vocês aprenderem e conseguir manusear o direito penal e o processo penal. O direito penal e o processo penal têm expressões próprias, tá, das demais áreas de direito, e às vezes uma palavra, ela muda todo o contexto do que você compreende, por exemplo, no processo civil. Tá? Então, assim, eu tenho uma palavra que eu dou um exemplo. Quando o processo penal fala em processo, ele exclui tudo que é anterior. Tá? E no processo civil, às vezes há uma confusão de procedimento administrativo com processo, mas quando você lê no processo penal o processo, está dizendo que existe uma denúncia ou uma queixa-crime e já a instauração, a relação processual está estabelecida. Então, muitos advogados confundem isso. Por exemplo, eu tenho casos de assistência de acusação. Ela fala assistência de acusação no processo. Não existe assistência de acusação na investigação. Existe, claro, eu posso constituir um advogado para atender os interesses da vítima. Só que a assistência de acusação ocorre no processo. E eu vejo advogados famosos aí, que geralmente estão na mídia, dizendo, eu sou assistente de acusação na investigação. Não existe assistência de acusação. Assistência de acusação, ela só existe a partir do momento que existe a formação da relação processual. E aí ele é assistente de acusação quando o juiz o Ministério Público anui, e o juiz autoriza ele participar do processo como uma parte aderida à acusação. Então essas palavras que aí vocês têm que ir grifando nos códigos para vocês decifrarem isso nos exames e nos concursos que vocês vão ser bem-sucedidos lá na frente. Então agora eu trato do artigo 33, que ele distingue a pena de reclusão e dizendo o seguinte, que a pena de reclusão, olha que interessante, ela deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. Então aqueles crimes que nós vamos aprender lá na frente, né, eles vão dizer assim, pena de 1 a 4 anos de reclusão, pena de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, a priori, o que diz o 33? Se está escrito lá na parte especial que é a pena de reclusão, a espécie de reclusão, ela pode ser cumprida nos 3 regimes que nós conhecemos, fechado, semiaberto e aberto. Já a detenção, somente em regime semiaberto ou aberto, exceto, olha daí que fala o 33, salvo necessidade de transferência ao regime fechado. Então vamos lá, a condenação inicial da pena de detenção, semiaberto ou aberto. Só que na fase de execução da pena, se essa pessoa comete novos delitos, ou se essa pessoa comete faltas graves, nada impede que a pena de detenção vá para o regime mais rigoroso. Isso aqui cai em exame da ordem. Sabe? Cai em exame da ordem na pergunta no sentido de que a pena de detenção só pode ser cumprida em regime aberto e semiaberto. Não é verdadeiro. Se houver necessidade de transferência para um regime mais rigoroso, principalmente na fase já de execução da pena, eu posso ir para o fechado sim. Tá? Então considera-se, olha a diferença dela, fechado, estabelecimento de segurança máxima e média, isso é o 33 está dizendo, a linha A. Semiaberto, colônia penal agrícola, industrial ou estabelecimento similar, como a gente tem a colônia penal agrícola de Curitiba, tem a colônia penal, colônia penal industrial de Guarapuava, que é um dos grandes modelos do Brasil, e o regime aberto deveria ser cumprido em casa do albergado ou estabelecimento adequado. Que eu me recorde, existem alguns no interior de São Paulo e alguns no Rio Grande do Sul. Aqui no Paraná eu desconheço. Então, o que acontece na prática? Quem está no semiaberto hoje inventaram uma coisa que não está na lei, chamado semiaberto harmonizado.
ele fica preso, né, por 6 meses, né? Esse artigo 33, Ana Rafaela, estou tratando dele, do Código Penal, tá? Então ele fica 6 meses no harmonizado e ele acaba ganhando essa liberdade, mesmo não tendo o tempo necessário para ir para o regime aberto, com uma tornozeleira eletrônica e vem para casa. Por quê? Porque não tem vaga no sistema. E o regime aberto, que deveria essa pessoa ficar durante o dia trabalhando, tendo suas atividades, e nos finais de semana ser recolhida na casa do albergado, nem tornozeleira tem. Na verdade, é um sistema de autogestão. Então, assim, se você não consegue gestionar nem o semiaberto hoje mais, imagine o aberto. Né? Então, assim, geralmente as condenações que estão ocorrendo hoje, e elas são no semiaberto, no máximo essas pessoas têm ficado 6 meses nas colônias penais. Tá? Então, o regime, aqui, o parágrafo 2º do 33 diz, né, que essas penas privativas de liberdade, elas devem ser executadas, olha que interessante, onde nós tiramos os fundamentos, né, do sistema progressivo. Claro que existem outras passagens em outras legislações, na LEP, mas aqui no artigo 33, se eu pedir para vocês qual o fundamento, né, no Código Penal da progressão de pena, está no parágrafo 2º, que diz que as penas privativas de liberdade deverão ser executadas de forma progressiva e aí agregada ao quê? Ao mérito do condenado. Ou seja, ele tem que ser avaliado para saber se ele tem condições de progredir. Então não é só cumprir um tempo de pena, não é só um tempo de pena, ele tem que ter mérito. E principalmente aquele que está recolhido ao sistema carcerário. Né? Ele é obrigatoriamente avaliado lá dentro, só que como eu expliquei na aula passada, geralmente não há uma avaliação positiva. Há uma avaliação se ele não cometeu nada de negativo. Outra coisa que vocês precisam guardar, né, e deixar estruturado na cabeça. Qual que é a ideia do 33? Qual que é a quantidade de penas que estabelecem inicialmente o regime de cumprimento da pena? De 0, ou seja, de 1 dia, né, não tem de pena, até 4 anos, redondo, regime aberto. De 4 anos e 1 dia até 8 anos, redondo, semiaberto. E de 8 anos em diante, obrigatoriamente, regime fechado. Então está lá no artigo 33, né, no parágrafo 2º, a linha A, B e C. Só que existe aqui uma discrepância que nós temos que compreender, que, a priori, quem tem uma condenação até 4 anos ou até 8, que seria o regime aberto ou semiaberto, desde que não seja reincidente, e no caso concreto, se o juiz entender, na forma do artigo 59 do Código Penal, que vai ser uma aula especial que a gente vai tratar. Eu vou falar sempre. Guardem o artigo 59 do Código Penal. Vou falar dele sempre. Esse artigo 59 do Código Penal, que a gente trata aqui da discricionariedade vinculada. É quando o juiz tem a liberdade de julgar o caso, obviamente, com tudo que está dentro do processo, seguindo determinados parâmetros legais. E aqui que são os grandes problemas que quem atua na área criminal enfrenta. Que é essa falta de critérios, tá? Falta de critérios, e a dosimetria da pena geralmente é objeto de reforma nos tribunais, né? E é motivo de muitos, ou talvez a maioria dos recursos que tramitam no Brasil por conta de dosagem errada de pena. Porque alguns se apegam muito a questões burocráticas, né, tentando fazer uma forma matemática que não é exata essa fórmula matemática. Existem alguns desenhos de tentar criar um padrão de pena, mas existe no fundo disso aqueles que atuam totalmente de forma discricionária, avaliando situações do processo de forma totalmente diferente. Vejam aquele caso, né, da juíza, né, não vou mencionar nome aqui, que não me interessa também, não é assunto meu, mas que condenou uma pessoa por conta da raça dela. Né, que esse assunto virou um assunto de ordem nacional. Quer dizer, isso é totalmente fora do padrão de discricionariedade, na verdade, inclusive, na minha opinião, né, discriminador, que mereceria uma punição severa, mas isso aí não cabe a mim, cabe aos órgãos competentes. Então, o que acontece? Na hipótese do condenado reincidente, mesmo que a pena dele seja, vamos supor, 4 anos, o juiz determina o cumprimento da pena em regime diferente do regime aberto. Ele pode já fixar o semiaberto e, dependendo da situação, da gravidade, aí fundamentando no 59, passo a passo, condenar alguém com uma pena de 4 anos no regime fechado. Tá? Agora, no STJ tem admitido que na hipótese do regime aberto, que o adequado, tem a súmula 269 do STJ,
Havendo reincidência, e a pena sendo igual ou inferior a 4 anos, o recomendado pelo STJ é dar o semiaberto. Sempre evitar esse pulo, né? Esse pulo para o fechado. Mas em alguns casos, dependendo da gravidade, das condições pessoais do próprio condenado, às vezes até do contexto que ele está, acaba-se alguém que tem uma pena de 4 anos, que caberia, em tese, no regime aberto, iria para o semiaberto e direto para o fechado. Tá? Então, isso é uma previsão que existe. O parágrafo 3º, aí que é o critério interessante que nós vamos estudar mais para frente, tá? Eu quero fazer uma aula especial sobre isso, tá? Inclusive, hoje, até vocês vão ter um auxílio a mais. Postei para vocês lá no sistema, material de leitura hoje, e as 2 aulas que eu dei sobre pena privativa de liberdade. São vídeos mais curtos, um de 20 e pouquinhos minutos e outro de 30 e poucos minutos. Tá lá no YouTube, tá? Ela ajuda bastante vocês que assistiram a aula agora. Lendo o material, eu deixei conciso tudo isso aqui que eu vou tratar hoje em 2 aulas para dividir, tá? Assistam lá, que vai ser um bom instrumento para vocês estudarem, inclusive na sequência, e fixar a temática, porque eu fui no ponto principal dela, tá? E aí eu mandei lá, tá o link, entrem e me ajudem, porque o que eu estou fazendo? Eu peguei esse canal, né, não tenho intenção nenhuma econômica dele, nada, mas a minha ideia é criar um canal de democratização e acesso do estudo do direito penal, né, com essa visão humanista do direito. Então eu estou lá publicando, daí se vocês conseguirem compartilhar o vídeo, pode compartilhar, né, curtam lá a página, porque eu quero entrar numa linha de publicação dessas aulas para chegar para as pessoas democraticamente o estudo do direito e essa visão de direito diferente, humanista, e eu tenho sim um pé no garantismo jurídico, eu sou contrário a essa linha, né, de Estado policialesco, né, de busca incessante para a aplicação do direito penal. Eu acho que existem caminhos alternativos. E eu quero com esse canal tentar pregar isso, e estou tentando desenvolver um projeto, e eu quero ver se eu apresento, o professor Marcelo está aí na sala, eu quero ver se eu apresento ainda esse bimestre. Eu queria ver se eu conseguia montar um grupo de estudos de direito penal, processo penal e criminologia aí na instituição, que a gente conseguisse pelo menos uma vez, a cada 15 dias que seja, nos reunirmos ali por um período durante a tarde, né, num trabalho mesmo de voluntariado nosso. E a minha ideia, com esse grupo de estudos, eu queria evoluir para um projeto para atendimento de casos específicos, né, como aquele que tem lá em São Paulo, de atendimento de pessoas, de inocentes. Né? Nós temos, assim, quem assistiu o Fantástico na semana passada, viu o absurdo de jovens que são presos por reconhecimento fotográfico que nunca cometeram delitos. E isso não é só o Rio de Janeiro, viu? Isso tem no Brasil inteiro, tem aqui em Guaratuba, tem em Curitiba, tem em todos os lugares. A gente podia tentar primeiro compreender isso com um grupo de estudos, tá? E aí na sequência tentar implantar um projeto dessa natureza, atendendo, claro, dentro das nossas demandas, mas que vocês consigam entrar na realidade quando vocês saírem da faculdade e perceberem a realidade, né, que nós vamos enfrentar aí e perceber assim que a prisão ela não é a solução para todos os problemas do mundo. Né? Mas assim, eu vou tentar elaborar isso com calma, vou falar, claro, primeiro para o professor Marcelo, pedir as autorizações, tentar montar um projeto disso, e aí conto com vocês. E esse primeiro passo meu é esse canal do YouTube, que eu peço que vocês me ajudem a compartilhar em Facebook, em rede social, para que a coisa evolua e chame a atenção para essa nova visão do direito, tá bom? Então eu postei lá 2 vídeos para vocês hoje. E aí, seguindo aqui no artigo 33, ele fala, né, que o juiz daí, ele pode, diferente daquele critério do 4 anos, 8, acima de 8, ele pode observar os critérios do 59. Sim, eu não vou muito a fundo, porque a gente vai ter uma aula específica disso, mas o 59, se vocês quiserem, eu digo assim, que lá existe um caminho que é dado para o juiz, mas existe um grau de discricionariedade para o juiz analisar esses requisitos. Que ele pode, inclusive, com uma pessoa condenada a uma pena de 4 anos, dar um regime semiaberto. Porque aí está o que nós chamamos de discricionariedade vinculada. Por que vinculada? Porque o 59 te dá um caminho. Diz juiz, você pode dar um regime diferente para o fulano A e para o fulano B. Só que você tem que seguir analisando a culpabilidade, que é o fundamento da pena, os antecedentes dessas pessoas, a conduta social, a personalidade desse agente, os motivos que ele cometeu o crime, as circunstâncias que ele cometeu o crime, as consequências desse crime, e também avaliar o comportamento da vítima. E a maioria dos advogados, juízes e promotores não compreendem isso.
Tá? Ele não compreende que o comportamento da vítima, o papel da vítima no processo penal, ele também tem importância. Não só para minorar a própria condição daquele condenado, às vezes a vítima tem um comportamento que não justifica a atitude, daquela pessoa, daquele réu. Mas ela fundamenta pelo menos uma reação parcial dele. E é claro que o direito daí traz um instituto, né, que ele não compensa a pena, ele não compensa culpas no direito penal, mas ele diminui a responsabilidade de alguém que, por exemplo, não é provocada ao ponto de uma legítima defesa, mas é provocada num ponto de deixar de um desequilíbrio que não lhe isenta de pena, mas ele dá uma pena menor. E aí o que o juiz tem que fazer? O fundamento disso. Olha onde que está lá o que nós falamos de retribuição, os princípios de retribuição e prevenção, que diz o 59. Ele fala que o juiz deve seguir esses critérios, ou seja, ele está vinculado a esses critérios, ele não pode inventar outros. Como aquele que eu mencionei, ele é por conta da raça dele, aquela barbaridade daquela sentença, que considerou uma pena maior por conta da raça da pessoa. Um absurdo. Mas, juiz, você tem liberdade para avaliar, só que seguindo esse caminho. E aí, olha o que fala o 59, a parte final. Para o necessário e suficiente reprovação. Então, quer dizer, o direito penal tem caráter o quê? Retributivo. E prevenção do crime. Tá? E prevenção do crime. Então, nós estamos tirando do artigo 59 do Código Penal e eu afirmo no caput que o nosso sistema é neo-retributivo. Por quê? Mal pelo mal, mas com a prevenção do crime. E aí, no parágrafo 4º, a gente tem algumas outras, só para fazer menção aqui do que nós estamos estudando, tem, inclusive, não permissões, aqui no 33, que o condenado consiga progredir de regime quando comete crimes contra a administração pública, quando ele não repara o dano. Parágrafo 4º. Só que façamos um parênteses, desde que ele tenha condições. Tá? Alguém desvia dinheiro público, se ele tem condições de reparar o dano, enquanto não repara, ele não tem direito a progredir. Obviamente, desde que ele tenha condições. Né? E aí cabe ao Ministério Público, obviamente, demandar para ver se ele tem patrimônio, se ele tem dinheiro. Não tendo, ele não pode ser obstado, né, de progredir de regime. E aí, partindo para a sequência, né, o Código traz as regras dos regimes prisionais. Está lá no artigo 34, 35 e 36. Ele traz regras específicas, né, daí eu recomendo para vocês a leitura. Regras específicas do regime fechado, artigo 34. Exame criminológico e classificação para individualização da execução da pena. Ou seja, condenou alguém em regime fechado, ele teria que passar por um exame criminológico e uma classificação para saber que cela ele vai, por exemplo. Só que eu digo para vocês, a realidade, há até nas instituições essa classificação, mas não há como estruturar isso. Infelizmente, a maioria desses presos estão todos misturados. O exame criminológico, ele serviria para quê? Pesquisa de antecedentes pessoais, familiares, sociais, psíquicos, psicológicos dele, obtenção de dados que possa revelar a personalidade dele. Por exemplo, tem aquele caso famoso do Pedrinho Matador. Eles tinham que identificar que o Pedrinho disse que qualquer cela que ele ficasse, ele mataria o companheiro de cela. Então eu não posso colocar com ninguém. Tanto que tem um histórico que ele matou lá 40, 50 pessoas dentro do cárcere. Isso para mim é o quê? É um erro da administração e um erro claríssimo do exame criminológico. Pô, se o cara não consegue conviver com ninguém, ele tem que ser isolado. Tá? E aí o regime fechado, o que ele traz? Né? Ele traz o direito, não é só obrigação, é direito de trabalho no período diurno e aí isolamento durante o período noturno. Vejam lá, aquele sistema reformatório, aquele sistema de isolamento celular, aqui no regime fechado. Só que eu não conheço o caso de presos em regime fechado, exceto esses casos de violência, que são separados, os presos ficam todos numa cela só. O que diz o parágrafo primeiro? Trabalho diurno e isolamento durante o repouso noturno. Aí interpreta-se, o isolamento na verdade seria a cela, mas não impede que ele fique numa cela coletiva. Ok. Diz que o trabalho tem que ser executado dentro do estabelecimento, tá, no regime fechado, mas o trabalho externo é admissível. Só que daí, especificamente em serviços e obras públicas. É uma grande discussão que tem, e existem sim prisioneiros em vários lugares trabalhando, sim, nesse período, né, em trabalhos, só que remunerado. O trabalho do preso é sempre remunerado. Eu já vou falar isso na sequência ali, para onde vai essa remuneração. Tá? Então aqui, infelizmente,
se você lê o artigo 33, eu digo assim, que é uma mera carta de intenções do legislador, porque na prática, infelizmente, não é aplicado de forma correta. A lei de execução penal brasileira é muito bonita, mas na prática, infelizmente, na maioria das vezes, ela é descumprida. Já o regime semiaberto, que está lá no artigo 35, ele traz a mesma necessidade daquele exame criminológico, da classificação, tá? E aí ele diz o que ele muda do regime fechado, que o condenado fica sujeito ao trabalho durante o período diurno, só que daí não em penitenciária, em colônia agrícola, industrial, estabelecimento similar. Só que o que eu disse para vocês, qual que é a tendência hoje? Não tem vaga? O tal do regime harmonizado. 6 meses de prisão, faz essa análise, põe tornozeleira eletrônica e vai para casa. Essa, infelizmente, é a realidade, e principalmente do Paraná. E aqui no regime semiaberto já é um pouco diferente. Aí o trabalho externo, ele conseguiu trabalhar, ou conseguiu estudar, diz o parágrafo 2º que o trabalho é admissível, bem como frequência de curso. Tá? Então o que ele faz? Ele pode sair durante o dia e ficar dormindo, e voltar só para dormir, tanto para trabalhar como para estudar. E inclusive, abate a cada 3 dias, abate um dia de pena. E eu já vou comentar uma situação que eu estou em discussão no Tribunal de Justiça do Paraná. Vai ter uma sessão agora no meio de março, um caso interessante. Depois, inclusive, vou disponibilizar o vídeo para vocês da minha sustentação oral. Eu estou trabalhando exatamente uma situação dessa, que a lei atual, ela determina que no regime aberto, você só tem direito à remissão de pena, ou desconto de pena, se você estudar. E eu estou trabalhando uma decisão, uma súmula do STJ. Analogicamente, o STJ entendeu na época que a lei só permitia ao trabalho remissão, para quem estava no semiaberto e no fechado. E aí ela equiparou, mesmo fora da lei, o estudo. E agora a lei nova fez diferente. A lei nova só deixa quem está no aberto remir a pena ou descontar a pena pelo estudo e proibir o trabalho. Só que, na minha opinião, é o seguinte: o trabalho é muito mais socializador que o próprio estudo. Não colocando em grau de dizendo que um é melhor ou pior que o outro, mas no sentido de que, se esse cara consegue voltar a um trabalho coletivo, trabalhar com as pessoas, receber um dinheiro, ele está saindo muito mais fácil da criminalidade, porque ele consegue manter a família dele, a vida dele, se afastando do crime. E aí eu estou trabalhando lá no Tribunal de Justiça a tentativa de aplicação analógica de uma súmula do STJ, tentando reinterpretar um artigo do artigo 126 da LEP, aplicando o direito, sim, do trabalho externo no regime aberto como forma de remissão de pena. Não sei se eu consigo levar no tribunal, mas tenho bastante expectativa dessa discussão no STJ. Já depois eu conto isso para vocês, e quando eu fizer a sustentação, eu quero ver se eu disponibilizo para vocês minha sustentação oral lá no tribunal. E aí, pulando para o regime aberto, né, daí nós temos que o regime aberto se baseia no quê? Olha as palavras: autodisciplina e senso de responsabilidade do condenado. E é exatamente isso. Né? Não há estabelecimentos que a gente chama dessas casas do albergado, ninguém dorme, exceto em pontos específicos no interior de São Paulo e aqui no Rio Grande do Sul, que eu conheço. Pode ser que exista em outros estados, mas não conheço. E a ideia do regime aberto é o quê? Que o condenado fique fora do sistema, sem vigilância, só que daí ele tem que demonstrar que está trabalhando, que está estudando, né, ou alguma outra tipo de atividade. E aí aqui diz a lei, parágrafo 1º, né? Deve ser recolhido durante o período noturno e nos dias de folga. Isso não ocorre. Tá? Não existe fiscalização. Tá? Então aqui é uma mera carta de intenções. O Estado não consegue nem cumprir mandado de prisão. Quem deveria estar cumprindo regime fechado, imagina controlar que está em regime aberto. Tá? E aí, claro, se ele comete delitos, né, estando no regime aberto ou semiaberto, ele pode regredir, né, para um regime diferenciado. E aí, na sequência daqui, o artigo 37 traz um regime especial para mulheres. Tá? E aí só que vem algumas polêmicas e assunto interessante até para vocês estudarem, né, e pode eventualmente isso vir no exame da ordem. Diz o 37 que, obviamente, as mulheres cumprem pena em estabelecimento próprio, tá? Obviamente. Só que não é tão óbvio assim. Tá? Eu já enfrentei situações uma vez num sistema carcerário, que eu fiz um mutirão uma vez numa delegacia, que cabia, na verdade, acho que eram 11 vagas que existiam mais de 100 presos no local. Eu fiz um trabalho de orientação jurídica para essas pessoas, eu consegui a liberdade de mais de 50 pessoas, que existia uma cela de mulheres no meio do presídio dos homens. As mulheres ficavam no meio,
do presídio dos homens. Então eu não preciso dizer para vocês o que acontecia lá dentro. Tá? Então, assim, são condições que a gente vê, e isso eu vou falar para vocês, coisa de 6, 7 anos atrás. Eu fiz esse trabalho, consegui, e aí, nessa ideia, a OAB interferiu, fui para cima da Comissão de Direitos Humanos, foi extinguida aquela carceragem, foi construída uma nova cadeia, e as mulheres ficaram separadas. Só que a cela delas era exatamente no meio, sem nenhum tipo de divisão, só por grades, com homens por todos os lados. Tá? E aí um assunto que vem hoje, eu acredito que essas situações, claro que ainda existem no Brasil, existiam situações que encontraram crianças dentro de penitenciárias no norte do Brasil. Só que vem um assunto para vocês pensarem, aí para vocês pesquisarem. Os homossexuais, os transexuais, como que isso fica? Tá? Então são situações que há necessidade, né, de vocês analisarem, e esses são os assuntos de pauta que vocês vão enfrentar no exame da OAB. Aquele que fez uma cirurgia de mudança de concepção, né, física, sexual, ou aquele que não fez, ele fica onde? Do masculino, feminino. Teve um caso do estado de São Paulo, né, que um transexual que não havia feito a operação, né, teve casos de informações de violência sexual dele contra as mulheres do sistema. Isso tudo tem que ser analisado, que é um novo contexto que para vocês estudarem. Isso vocês vão enfrentar eventualmente no exame da OAB. E aí, dando um outro passo, né, que eu vou falar para vocês aí sobre... Vocês já ouviram falar do RDD? Regime Disciplinar Diferenciado. A gente vê isso falar quando? Os caras do PCC, as milícias, tá? Só que por trás disso tudo, a gente só ouve na mídia, foi encaminhado o Fernandinho Beiramar, foi encaminhado o Marcola. Só que por trás disso tudo, há um sistema extremamente perverso, que na minha ótica, esse RDD que foi instituído, tá? E nós vamos voltar a tratar dele com mais calma para frente, e digo para vocês, é objeto sempre do exame da OAB. Sempre do exame. Por quê? Porque existe muita inconstitucionalidade, e a OAB, os advogados, se opõem muito a esse sistema. Tá? Principalmente na sequência que a lei trata da hipótese de suspeita, que as pessoas não são condenados, não. São pessoas que são presos provisórios, são suspeitos, olha que palavra pesada no direito, de participarem, por exemplo, de uma organização criminosa, que são literalmente isolados por períodos indeterminados. O RDD foi instituído em 2003, quando deu aquele boom, o auge do crime organizado no Brasil. A Lei 10.792. 10.792. Leiam essa lei. Especificamente o artigo 52. Olha o que ela trata. Ela fala que trata crime previsto doloso, na prática, quando o cara está lá no sistema prisional. Seja, olha, condenado ou preso provisório. Ele comete um crime lá dentro, uma falta grave, que caracteriza crime doloso, tá? E aí eles entendem, usam a expressão subversão da ordem ou disciplina interna. Vamos supor que esse cara fez uma rebelião lá dentro que redundou em mortes. Ele pode ser enviado para o regime disciplinar diferenciado. Olha as condições. Duração máxima de 2 anos, tá? Sem prejuízo de ser repetido se ele cometer uma nova sanção, tá? Uma nova falta. E aí, geralmente, a falta lá no RDD, que eu acho difícil cometer, porque ele fica exatamente isolado numa baia, ele não conversa, ele não tem contato físico praticamente com ninguém. Tá? E hoje, olha que maluco isso. Preso provisório. Ele não foi condenado. E piora o artigo 52 na sequência. E olha as condições. Recolhimento em cela individual. Olha o recolhimento celular lá de trás. Só não tem capuz, né? Como eram colocados nas crianças no hospício de São Felipe. Visitas quinzenais. Impedido o contato físico com qualquer pessoa. Não pode ter contato físico com ninguém. Só sai 2 horas por dia para banho de sol. E em determinadas celas do RDD, ele toma sol dentro da própria cela. Existe um setor, um pedacinho lá que fica grade, o sol vem em restes de sol. Desde que não haja contato com outros criminosos. Lembra o sistema? Que as pessoas eram encapuzadas só para rezar? Para estar em público e proibido falar com as outras? Entrevistas sempre monitoradas.
Aí a lei fala, exceto com seu defensor. Óbvio, né? Imagina o advogado ter a conversa gravada. Em que pese que existem muitos procedimentos que os advogados foram gravados conversando com seus clientes. Isso é crime. Violação de sigilo profissional. Tá? Mas existem procedimentos que gravaram advogados. Alguns, claro, que foram conversar com o cliente que não eram advogados, eram lá só mensageiros. Isso eu acho correto. Fiscalização do conteúdo de correspondência. Estão a estudar lá no próximo semestre. É crime violar conteúdo de correspondência. A lei viola isso. É constitucional. O Código Penal estabelece que isso é crime. Outra questão. No regime disciplinar diferenciado, agora que vem o mais grave ainda. Tá? Para quem quiser fazer um TCC, por exemplo, estudar, olha o que diz o parágrafo 1º. O regime disciplinar diferenciado também será aplicado aos presos provisórios ou condenados, nacionais ou estrangeiros. Olha o que diz o parágrafo, o inciso 1º, que apresente alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. 2, que recaiam fundadas suspeitas, olha a palavra, suspeitas de envolvimento ou participação a qualquer título em organização criminosa, associação criminosa, independentemente de prática de falta grave. Vocês entenderam o que é isso? O cara não é condenado, está no sistema penitenciário, existem suspeitas, indícios, não existem provas, ele não foi condenado, e que ele integra lá uma organização criminosa. Ele não fez nada dentro do presídio, não cometeu nenhuma falta, não fez rebelião, não machucou ninguém, está lá cumprindo a pena dele. Independente de falta grave, ele pode ser mandado para o RDD. E olhe mais, o parágrafo 3º, existindo indício que o preso exerce liderança em organização criminosa, associação ou milícia, ou que tem atuação em 2 ou mais estados, o regime daí será cumprido em estabelecimento federal. Ele é tirado de onde ele está e é levado para um outro estado. Se ele já não tinha contato com a família, você acha que ele vai ter contato? Um preso do Paraná, preso em Rondônia. E olha que pior ainda o parágrafo 4º, que ele torna mais duro que o caput. Na hipótese dos parágrafos anteriores, ou seja, alguém que não foi condenado, só é suspeito, não cometeu falta grave, ele pode ter o regime disciplinar diferenciado prorrogado sucessivamente por período de 1 ano, existindo indícios de que o preso continua apresentando alto risco, que mantém vínculos com a organização criminosa. Quer dizer, esse cara pode ficar parte da vida no RDD. Isso é inconstitucional. Então, quem tem interesse e gosta desse tipo de temática, tem um grande trabalho pela frente. Um grande trabalho pela frente. Tá? E aí você veja, olha que maluco isso, o parágrafo 6º só para complementar. A visita que ele tem, quando ele consegue receber a visita, porque olha lá, nos 6 primeiros meses, de acordo com o parágrafo 7, ele não pode receber visita, exceto do seu advogado. Todas as conversas dele são gravadas. Parágrafo 6º. Será gravada em sistema de áudio e vídeo, com autorização judicial, fiscalizada pelo agente penitenciário. O cara não pode mandar uma carta para a família, que é devassada a carta. Ele é gravado em tudo que ele é falado com a esposa dele, com o filho dele. Isso que ele só tem direito a receber visita 6 meses depois que ele está lá. Que ele foi tirado do Paraná e levado para Rondônia. Então, percebam que a pena de prisão, a pena privativa de liberdade, vocês acham que conserta alguém? Você acha que esse cara vai ficar 4, 5 anos lá, isolado, igual um animal? Você acha que ele sai melhor ou sai pior? Tá? Então, aqui que a gente começa a perceber na parte dessa doutrina atual, humanista, que o RDD é um direito penal de autor. Vocês entenderam o que é direito penal de autor? Que um Gunther Jacobs fala do direito penal do inimigo? Que determinadas pessoas não são titulares de direitos? Devem ser suprimidos direitos? Quem que é o inimigo comum nosso? Vocês assistiram Fantástico. O cara pobre, é o negro, que mora na favela. Aí eu suspeito que esse cara faz parte de uma organização criminosa, eu tiro ele do Rio de Janeiro e levo ele para Rondônia. Ele fica 6 meses sem ver a família dele,
a família dele não consegue visitá-lo. Você acha que esse cara sai melhor ou sai pior? Isso é direito penal de autor. Isso não é direito penal do fato. Eu não preciso estar condenado. Só basta ser suspeito. Isso não é direito penal do fato. Ele não fez nada dentro do presídio. Eu tenho suspeita que ele é de uma organização criminosa. Isola esse cara. Transforma ele no tigre que fica lá no zoológico para as pessoas verem de longe. Então, o professor Roberto Bittencourt fala que o RDD ele baseia-se na censura da personalidade do agente, no caráter dele. Em última análise, né? Não é o que ele faz, ou o que ele fez, e não como faz, quem ele é. Então, essa forma não se destina a fatos, mas a determinadas espécies de quem? De autores. E aí eles classificam esses autores como pessoas de alto risco social ou carcerário. Que exista suspeita de participação em organização, associação criminosa ou milícia. Suspeita. Como que você condena alguém no Brasil? Gente, a comprovação. Prova de que ele cometeu o delito. E não mediante suspeitas. Suspeitas não servem sequer para denunciar. Eu tenho que ter indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade. Não cabe nem denúncia criminal por suspeita. Quem tem que analisar a suspeita é a polícia. Ela suspeita de alguém e ela investiga. E ela traz provas da materialidade delitiva e indícios mínimos de autoria delitiva. E aí denuncia alguém. Agora, um preso provisório que é suspeito não pode passar por uma violência institucional dessa. Isso é um grande tema para vocês estudarem. A gente pode trazer isso, eventualmente, num grupo de estudos. É um grande trabalho de ser feito. Passando isso, e eu vou voltar em outras oportunidades com vocês tratar dessa situação, só para a gente fechar aqui, eu vou trabalhar agora só para finalizar a prisão domiciliar, tá? E regime de cumprimento de pena, e aí na aula que vem eu tratar com vocês sobre o sistema progressivo, tá? E aí vou trazer aqui na sala de aula a drástica alteração do artigo 112 da Lei de Execução Penal, tá? Que mudou, assim, grotescamente a quantidade de pena a ser cumprida, que para mim é um dos calcanhares de Aquiles e um grande erro do pacote anticrime, tá? Apesar de elogiar grande parte do pacote anticrime, principalmente aquela parte do acordo de não persecução penal, para mim é uma grande falha aqui, e só que essa conta nós vamos pagar em breve com o enchimento, né, das cadeias e dos presídios por conta dessa ideia aqui de endurecer e tirar a perspectiva do preso de cumprir sua pena. Então, só para fechar, quero falar sobre a prisão domiciliar. Tá? Interessante, tem algumas coisas que elas são um pouquinho diferentes do que está na lei, e ela está a prisão domiciliar, daí eu busco aqui, eu sempre faço aquela viagem com a LEP, tá? Quando eu dou essa parte daqui para frente para o direito penal, eu sempre busco a lei de execução penal. E agora eu busco aqui a lei 7.210. Vocês vão anotar lá o artigo 117. Diz o artigo 117, tá? Que somente haverá, né, recolhimento do condenado, né, em regime condenado em regime de prisão domiciliar, né, na sua própria residência, em 4 hipóteses, diz a lei. Quando ele for maior de 70 anos, tá? Há possibilidade, não quer dizer que ele vá cumprir, né? Que recomende-se o caso particular que ele vá cumprir pena em casa. Alguém acometido de doença grave, obviamente devidamente comprovado. Condenada mulher com filho menor, deficiente físico ou mental. E condenada gestante, tá? Que tem ocorrido agora muito, principalmente na pandemia. O STJ tomou uma decisão de que, tendo esses casos de ela sendo responsável, tem determinada a liberação de muitas mulheres que têm filhos pequenos e mulheres grávidas. Tá? Só que o STF decidiu, né, que a prisão domiciliar deve se ater, né, em algumas situações, somente ao 117. Mas o que acontece? Muitas decisões de primeiro e segundo grau têm determinado que o regime, a prisão domiciliar tenha sobressalência. Geralmente está ocorrendo isso, sabe quando? Regime semiaberto, harmonizado. Fica 6 meses, não tem vaga na colônia, volta para casa, e aí o juiz acaba aplicando de forma torta o 117, dando prisão domiciliar, mandando que esse cara fique preso no final, fique recolhido em casa, sem fiscalização, durante os finais de semana. Então, diante dessas deficiências do sistema penal, tem se permitido o cumprimento de domiciliar de pena em outras situações, em várias outras situações. Tá? Então, o 117 aqui, ele seria números clausulos, né? Ele seria só nessas hipóteses,
Só que diante da deficiência carcerária, o que está acontecendo? Os juízes estão mandando tanto pessoas do regime semiaberto quanto do regime aberto fora das hipóteses legais. Fora das hipóteses. Professor Jean, eu tenho uma pergunta aqui de um aluno nosso aqui. Pera um pouquinho. Pode fazer. Pergunta. Professor, eu gostaria de saber se na prisão domiciliar o preso ele tem acesso a todas as suas tecnologias, as suas comodidades, como televisão, telefone. Como que funciona? Oi. Quem fez a pergunta? Gabriel. Oi, Gabriel. Tudo bom? Tem sim, Gabriel. Na verdade, assim, dependendo, tá, do tipo de delito cometido. Vamos supor, tá, vamos adaptar a situação aqui. Eu não vou usar a palavra, aquele inquérito lá, né, das fake news, aqueles inquéritos daquelas ofensas lá do Supremo Tribunal Federal, os ministros proibiram essas pessoas entrarem, inclusive, ter acesso às redes sociais. Por quê? Obviamente, alguns ali usavam geralmente as redes sociais, a internet, né, para fins de cometimento de ilícitos, e alguns deles, sim, cometeram crimes contra o próprio sistema democrático brasileiro. Mas, geralmente, Gabriel, quando a pessoa vai para o regime de cumprimento de pena em casa, né, que é essa prisão domiciliar, ele tem acesso a tudo. A ideia é o quê? Que ele fique segregado em casa em determinados períodos, né? O que ele fique durante a noite em casa, ele não saia, fixado geralmente horários, e que final de semana ele fique recolhido, ele não poderia ir para a rua, tá? Agora, assim, exceto em condições, vamos supor lá que alguém ganhe um regime domiciliar e seja realmente o crime, a linha dele seja acessar rede social. Vamos pensar, ao invés essas ofensas na internet, alguém que cometa crimes hackers, né? Que cometam crimes aí dando golpes usando a internet. O juiz pode sim determinar que ele vá por esse regime de cumprimento em casa, mas que seja vedado o acesso, por exemplo, à internet, para que ele não cometa novos delitos. Há sim a possibilidade de individualização de determinadas circunstâncias, tá? Mas a priori, se for só na forma do 117 ali, são questões humanitárias, questões de saúde, ele não tem nenhuma restrição, normalmente não tem nenhuma restrição para isso. O que é o problema também, Gabriel? Não tem como fiscalizar. A gente vê isso hoje ocorrendo, quem está em regime aberto. Deveria 10 horas da noite estar em casa e não pode frequentar bares, casas de prostituição, casa de jogos, tá? Não pode estar pela rua. São raras as situações, exceto às vezes quando a polícia conhece, é uma cidade pequena, que descobre que alguém está ali transitando. E aí ele acaba levando preso, dizendo que ele está descumprindo, e aí ele tem que justificar, se não justificar, pode o juiz determinar a regressão de regime. Mas você imagina assim, diante desse universo todo, e saindo desses casos pontuais, que a gente aí vê do Supremo, na televisão e tal, que existe um monitoramento, cai, na verdade, na linha geral, e essas pessoas não são monitoradas. Então, assim, não posso dizer um percentual porque eu não tenho esse número, mas a grande maioria, esmagador, ele vai para casa, ele não tem nenhuma restrição de mídia, de televisão, de internet, de nada, tá? Então, na verdade, assim, infelizmente, até esse próprio recolhimento domiciliar, exceto aí condenados famosos, né, que eles ficam em cima, televisão e tudo mais, essas pessoas não são fiscalizadas e sequer, na minha opinião, cumpre esse isolamento dentro de casa, tá bom? Mas nada impede que sejam fixados limitações de acesso. Não acredito limitar a televisão, esse tipo de coisa, mas acredito que limitaria, por exemplo, hoje, rede social, que essas pessoas acessassem e postassem conteúdos ou usassem a internet, por exemplo, para cometimento de crimes, em casos pontuais daí, tá bom? Acho que é isso, né? Só para fechar aqui, tá? Eu quero fazer menção, que eu já mencionei lá atrás, acho que já até para fechar aqui, com relação aos crimes hediondos, tá? Alguns de vocês já leram e às vezes pegam algum material um pouquinho mais antigo, percebem lá que a redação original da Lei de Crimes Hediondos obrigava o início de cumprimento de pena em regime fechado e era impossível a progressão de regime, tá? Isso foi espancado literalmente pela jurisprudência, já vinha desde primeiro grau, mas aí o Supremo, no HC 109.586, né, que isso aí é a decisão padrão, aquela que estruturou lá no Supremo Tribunal Federal, entendeu que essa exigência de iniciar em regime fechado é inconstitucional. Então, quem é condenado por crime hediondo, daí, claro, obedecendo o 33, né, de 0 a 4, 4 a 8 e 8 em diante, pode ser fixado, desde que as condições pessoais e o artigo 59 não recomendem, tá,
que ele cumpra a pena de acordo com aquela dosimetria, de acordo com aquele regime. Então não é mais obrigado alguém que é condenado por tráfico de drogas a lá 4 anos e 6 meses cumprir no fechado. Então isso caiu. E outra coisa, quem é condenado por crime hediondo tem direito à progressão de regime. E agora desenhou-se totalmente diferente, houve a revogação dessas disposições lá da Lei de Crimes Hediondos, e o artigo 112 da Lei de Execução Penal foi totalmente desenhado. Então hoje, lembra que a gente falava? A pena é de 1/6, o mínimo que se cumpre, agora o máximo de cumprimento é 2/3. Mudou tudo isso. Hoje, o mínimo que se cumpre de pena em qualquer condenação é 16%, em percentual, podendo chegar a 70% da pena de cumprimento em casos de crimes hediondos, reincidentes em crimes hediondos, que geram morte, proibição de livramento condicional. Tá? E aí ficou meio esquisito que eles modificaram e acrescentaram uma fração, no caso da mulher. Daí nós vamos estudar isso na aula que vem, teve uma fração para a mulher bem menor do que era antes. A mulher, em determinadas condições, quando tem filho pequeno, tem algumas coisas específicas, tá? Ela consegue cumprir 1/8 da pena. Então, se uma mulher está nessas condições de não ter cometido crime com violência ou grave ameaça, tem filho pequeno, né, e não integra, obviamente, a organização criminosa e tem bom comportamento, se ela for condenada a 8 anos, por exemplo, ela pode cumprir 1 ano e conseguir um regime menos rigoroso. Mas é isso, eu trato amanhã com calma para você. Desculpa, amanhã não, na terça-feira, na próxima aula. Daí eu começo, já mandei material para vocês, tá? Antecipado. Vocês têm lá o material de leitura. Tem também esses 2 vídeos que eu mandei lá, além da aula que eu vou postar hoje. Leiam que daí a aula que vem eu começo em sistema progressivo, tá? Quero falar para vocês também em progressão e regressão de regime. Então, tanto você pode evoluir para um regime menor, como você pode melhor, como um regime mais gravoso, tá? Vou falar sobre detração penal, que é desconto de pena. Como que se consegue descontar a pena? Né? Como que alguém está preso lá, fica um dia preso e consegue computar mais dias para ir embora mais cedo? Vou falar sobre o trabalho do preso. Vou falar sobre remissão da pena, né, que é esse desconto da pena, tá? E tratar algumas coisas sobre execução de pena e trazer alguns casos concretos aqui, e principalmente aquele que eu falei com vocês sobre a possibilidade de remissão no sentido de desconto, tá? Aqui é a remissão com C cedilha. Não confundam remissão com 2 S do direito civil, que remissão com 2 S é pagamento, né? Anotem, nunca esqueçam isso. Eu vejo um monte de advogados escrevendo remissão errada. Remissão com 2 S é pagamento, remir a dívida, pagar a dívida. Ah, eu tenho uma dívida, minha esposa faz a remissão e paga em meu nome. Aqui a remissão com C cedilha, ela é remissão de desconto, tá? E aí eu vou tratar essas hipóteses de descontar a pena, como que eu consigo descontar a pena aí no caso concreto, tá bom? Eu acho que era esse o recado que eu tinha para vocês hoje, tá? Eu vou fazer a chamada de vocês aqui, a turma não é tão grande, a chamada rapidinha aqui. Daí o professor Marcelo vai me ajudar ali na sala de aula, passando quem está ali, né? E eu vou anotando aqui. Pode ser? Pode ser, professor. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou passar para vocês que estão aqui. Isso, os que tem. Perfeito. Espera só um pouquinho. Henrique. Achando aqui, cadê Henrique? Ué, tá fora de ordem aqui? Henrique... Ah, tá, Henrique Barbosa, ok. Henrique, tá.